Você já ouviu falar que todo mundo guarda um segredo? Pois é, até as pessoas mais famosas escondem algo que nunca contaram por completo. E no caso da Virgínia Fonseca, existe um segredo que mudou tudo em sua vida para sempre. Talvez você pense que já sabe tudo sobre ela. Os vídeos, as músicas, a família, as polêmicas. Mas a verdade é que existe um detalhe que poucos conhecem. Um detalhe que transformou sua história e deu um novo rumo à sua vida. No começo, parecia apenas mais uma fase da sua carreira. Entre compromissos, trabalhos e a vida exposta nas redes sociais, Virgínia seguia firme, conquistando cada vez mais espaço. Mas por trás dos bastidores, algo profundo estava acontecendo. Um segredo que ela guardava em silêncio, sem revelar para todos. Um segredo que a fazia repensar suas escolhas, mudar sua rotina e encarar o futuro de uma maneira totalmente diferente. E esse segredo não era um contrato milionário, nem um novo projeto profissional. Era algo muito mais íntimo, capaz de mexer com sua mente, suas emoções e até mesmo com a sua alma. Virgínia, tão jovem, carregava nos ombros não apenas a responsabilidade de ser uma influenciadora de milhões, mas também de lidar com mudanças que ninguém ao redor podia imaginar. E enquanto os holofotes brilhavam em sua direção, dentro dela crescia uma transformação silenciosa, quase invisível aos olhos de quem apenas via seus stories ou acompanhava suas músicas. A verdade é que, por trás de cada sorriso que ela mostrava ao público, havia um turbilhão de sentimentos guardados. Sentimentos que ela mesma não sabia como expressar naquele momento. Esse segredo começou a se tornar cada vez mais impossível de esconder. Alguns fãs mais atentos até percebiam que algo estava diferente, mas ninguém conseguia adivinhar o que realmente estava acontecendo. A vida de Virgínia parecia perfeita aos olhos de quem via de fora. Mas a perfeição, muitas vezes, esconde histórias de superação e de desafios que só a própria pessoa entende. E no caso dela, esse segredo não era apenas uma mudança passageira. Era algo que iria dividir sua vida em duas partes, o antes e o depois. Quanto mais o tempo passava, mais esse segredo crescia dentro dela, e a cada dia ficava mais difícil manter a normalidade diante das câmeras e do público. Até que chegou um ponto em que não dava mais para segurar. A verdade estava prestes a vir à tona e, quando fosse revelada, mudaria completamente a forma como todos viam a Virgínia. Mas antes de contar esse segredo, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos entender como uma jovem, no auge da fama, teve sua vida virada de cabeça para baixo por algo inesperado. E é exatamente isso que você vai descobrir a partir de agora. Prepare-se, porque esse segredo não é apenas sobre a Virgínia, é sobre algo que pode transformar qualquer vida para sempre. A vida de Virgínia sempre pareceu uma vitrine brilhante. Fotos, vídeos, shows, parcerias e eventos mostravam apenas o lado iluminado do palco. Mas nos bastidores, a realidade era bem diferente. Com tantos compromissos, ela mal tinha tempo para si mesma. Viagens constantes, gravações intermináveis e o peso da fama faziam parte de sua rotina diária. Para os fãs, ela era incansável, uma máquina de energia e alegria que nunca parecia cansar. Mas por dentro, as mudanças já começavam a acontecer. Os dias pareciam cada vez mais longos. A energia que antes transbordava em cada vídeo, agora precisava ser dividida entre responsabilidades visíveis e outras que ainda estavam escondidas. Alguns amigos próximos percebiam que ela andava mais pensativa. Era como se algo ocupasse sua mente o tempo todo. Mas quando perguntavam, Virgínia apenas sorria e desconversava. O público não imaginava, mas atrás de cada sorriso havia uma mente inquieta. Um coração batendo mais rápido que o normal e uma vida prestes a entrar em transformação. Nas redes sociais, tudo continuava igual. Fotos editadas, vídeos animados, momentos engraçados, mas dentro dela,
um silêncio gritava. Ela começou a recusar alguns convites. O motivo? Ninguém sabia. Alegava estar cansada ou querer passar mais tempo em casa. Mas a verdade era muito maior do que isso. Havia noites em que Virgínia mal conseguia dormir. Os pensamentos vinham como ondas, trazendo ansiedade, medos e também uma estranha sensação de felicidade escondida. Era como se o mundo estivesse prestes a virar de cabeça para baixo, mas ao mesmo tempo, isso não a assustava. Pelo contrário, havia uma ponta de esperança que brilhava cada vez mais forte. Enquanto isso, os fãs continuavam acompanhando suas postagens. Muitos notavam que seu olhar estava diferente. "Parece que ela está mais serena", comentavam alguns. Outros, mais atentos, percebiam que ela se emocionava com facilidade. Pequenos gestos, frases simples ou até músicas a faziam chorar. Algo estava mudando, claramente. Sua equipe também percebia. Havia dias em que ela chegava mais sensível, querendo silêncio. Em outros, aparecia radiante, como se tivesse recebido o melhor presente do mundo. E essa montanha-russa emocional deixava todos intrigados. Afinal, o que poderia causar tanta intensidade em uma jovem tão acostumada com os holofotes? Virgínia sabia que, cedo ou tarde, a verdade viria à tona. Mas ainda não era o momento. Precisava segurar esse segredo um pouco mais. Era como carregar uma chama escondida. Uma chama que aquecia seu coração, mas que também exigia força e coragem para ser protegida. Os dias passavam rápido, e a cada semana ela sentia esse segredo crescer dentro dela. Era impossível ignorar, e mesmo que tentasse, sua vida já estava em transformação. Havia momentos em que ela se olhava no espelho e mal se reconhecia. Não pelo físico, mas pelo que estava acontecendo internamente. Era como se estivesse se tornando uma nova versão de si mesma. As responsabilidades aumentavam, mas junto delas crescia também um sentimento de propósito. Algo dizia que sua vida nunca mais seria igual. Aos poucos, ela começou a deixar pistas discretas. Um comentário aqui, uma frase enigmática ali. Os fãs mais atentos começaram a desconfiar, mas ninguém tinha certeza do que era. E quanto mais o mistério aumentava, mais a curiosidade crescia. O público queria respostas, mas Virgínia se mantinha firme no silêncio. Era um segredo grande demais para ser revelado de qualquer jeito. Precisava ser no momento certo, quando tudo estivesse pronto. Dentro dela havia medo. Medo de não estar preparada, medo do julgamento, medo do futuro. Mas junto a isso, havia também uma força inexplicável. Uma força que a fazia acreditar que esse segredo não era um peso, e sim um presente. Um presente que mudaria não apenas a sua vida, mas também a vida de quem a acompanhava. E assim, o mistério seguia. Cada dia, cada sorriso e cada lágrima escondiam uma verdade poderosa que estava prestes a ser revelada ao mundo. O tempo passava, e cada dia deixava mais claro que algo estava diferente em Virgínia. Seus fãs, acostumados a ver energia sem limites, agora percebiam momentos de silêncio e reflexão. Os comentários nas redes sociais começaram a se multiplicar. Será que a Virgínia está escondendo alguma coisa? Ela parece tão diferente ultimamente. A curiosidade só aumentava, mas mesmo assim ela mantinha o mistério. Continuava sorrindo nas câmeras, mas havia algo em seu olhar que entregava um segredo profundo. Amigos próximos começaram a perguntar diretamente: "Virgínia, o que está acontecendo?" E ela apenas respondia: "Logo vocês vão entender." Essa resposta enigmática só alimentava mais o suspense. Era como se todos estivessem esperando o momento em que a bomba finalmente explodiria. Mas a verdade é que dentro dela, o segredo já crescia de maneira avassaladora. Era impossível ignorar as mudanças que aconteciam a cada semana. Havia dias em que ela se emocionava com pequenos gestos.
um abraço, uma música, até mesmo uma palavra simples. Seu coração parecia mais sensível do que nunca. Essa sensibilidade não era um sinal de fraqueza, mas de transformação. Algo enorme estava acontecendo, e ela sabia que não tinha mais como voltar atrás. O público, sem entender, continuava tentando decifrar as pistas. Era como um quebra-cabeça que ela deixava espalhado em cada post, em cada vídeo. E quanto mais o mistério crescia, mais o interesse também aumentava. Afinal, todos queriam saber qual era o segredo de Virgínia Fonseca. Até a imprensa começou a especular. Manchetes surgiam em sites de fofoca. Mudança radical na vida de Virgínia. O que a influenciadora está escondendo? Mas ela se mantinha firme, alimentando a curiosidade de todos. Porque sabia que, quando a verdade viesse, seria impossível não se emocionar. Em um de seus vídeos, ela chegou a soltar uma frase que deixou todo mundo intrigado. Vocês não fazem ideia do que está por vir. Foi o suficiente para os fãs encherem os comentários. Conta logo, não aguento mais esperar. Virgínia, você está me deixando ansioso. E é nesse ponto que eu preciso te fazer um pedido importante. Se você também está curioso para saber qual é o segredo, se inscreve agora no canal. Assim você acompanha de perto essa revelação que vai mexer com todo mundo. Esse pedido não é à toa. Afinal, histórias como essa só ficam completas quando você está junto, acompanhando cada detalhe. Então, aperta o botão de inscrição e vem com a gente. Porque o que está prestes a ser revelado não é só sobre a vida dela. É sobre algo que pode inspirar a sua também. Virgínia sabia que estava no meio de uma tempestade de emoções. Mas, ao mesmo tempo, nunca se sentiu tão viva, tão cheia de propósito. Era como se tudo que tinha vivido até ali fosse apenas o início de uma jornada muito maior. E essa jornada estava apenas começando. Os dias se tornavam mais intensos. Cada vez que ela acordava, sentia que carregava consigo uma força nova, algo que não sabia de onde vinha. Essa força a fazia sorrir mesmo quando estava cansada. A fazia acreditar que, por mais difícil que fosse, ela conseguiria superar qualquer obstáculo. Ao olhar no espelho, já não via apenas a mesma menina que começou a postar vídeos anos atrás. Via uma mulher em transformação, pronta para viver o maior desafio de sua vida. Essa transformação ainda estava guardada a 7 chaves. Mas o impacto já podia ser sentido por todos ao redor dela. Porque os segredos mais poderosos não são aqueles que escondemos dos outros, mas aqueles que mudam quem somos por dentro, até o mundo perceber. E o segredo de Virgínia estava prestes a sair das sombras, se revelando como a virada mais emocionante de sua história. Uma virada que ninguém poderia imaginar. Os dias seguiam e a vida de Virgínia parecia cada vez mais envolta em mistério. Os olhares atentos percebiam que ela não era mais a mesma de antes. Algo havia mudado profundamente. Alguns fãs arriscavam teorias. Será um novo projeto? Será que ela vai lançar um reality? Será que é algo na vida pessoal? Mas ninguém tinha a resposta certa. O que se sabia é que Virgínia estava diferente, mais serena em alguns momentos, mais sensível em outros. Havia uma aura nova ao redor dela. Sua forma de falar tinha mudado. Até mesmo suas postagens carregavam um tom diferente, como se houvesse uma mensagem escondida em cada frase. Um simples sorriso em frente à câmera já parecia carregar um peso de significado. O público sentia isso, mesmo que não soubesse explicar. Em entrevistas, ela dava respostas enigmáticas. Quando perguntavam sobre novidades, dizia apenas: "Vocês vão se surpreender." Essa forma misteriosa de lidar com as perguntas só deixava todos ainda mais ansiosos. Afinal, quem não gosta de um bom segredo prestes a ser revelado? Mas havia algo além do mistério.
Havia emoção. Era impossível não notar que seus olhos brilhavam mais do que nunca. Esse brilho não era de fama ou de dinheiro. Era algo mais íntimo, mais profundo. Um brilho que mostrava a transformação por dentro. Em alguns vídeos, Virgínia se emocionava com coisas simples. Uma música tocando ao fundo já era suficiente para arrancar lágrimas de seus olhos. Parece que ela está vivendo uma nova fase, comentavam os fãs. E estavam certos, mas ainda não faziam ideia da magnitude dessa mudança. Sua rotina também havia mudado. Compromissos eram reorganizados, agendas ajustadas. A prioridade já não era a mesma de antes. Os amigos mais próximos percebiam que ela evitava sair à noite. Preferia ficar em casa, em silêncio, refletindo. Algo estava prestes a florescer. E a cada semana que passava, esse segredo crescia. Tornava-se mais impossível de esconder, mais forte do que qualquer outra coisa em sua vida. O público especulava sem parar. Fóruns, grupos de fãs e redes sociais estavam cheios de teorias. Cada detalhe virava motivo para discussão. Mas Virgínia permanecia firme, alimentando a curiosidade de todos. Ela sabia que o impacto seria maior se guardasse até o momento certo. Essa espera era um jogo de paciência, mas também um jogo de emoção. Porque quanto mais se esperava, mais o público se prendia à história. Em cada aparição pública, o mistério só aumentava. Seus gestos, suas palavras, até mesmo suas roupas, pareciam dar sinais de algo diferente. Alguns jornalistas insistiam em perguntas diretas, mas ela desviava com humor, dizendo: "Calma, gente, ainda não posso contar." Essa resposta deixava todos ainda mais intrigados. O que poderia ser tão grande a ponto de precisar de tanto segredo? Mas a verdade é que segredos assim não podem ser apressados. Eles precisam de tempo, e Virgínia sabia disso melhor do que ninguém. O segredo que ela carregava estava quase pronto para ser revelado, mas antes precisava preparar todos para receber essa notícia, porque não seria apenas uma revelação qualquer, seria um divisor de águas, algo capaz de emocionar até os corações mais frios. O mundo estava prestes a conhecer a verdadeira transformação de Virgínia, e nada voltaria a ser como antes. O que será que ela estava escondendo? Essa era a pergunta que ecoava na mente de todos, e a resposta estava a apenas um passo de ser revelada. O silêncio em torno de Virgínia não poderia durar para sempre. O público já estava no limite, implorando por respostas. E finalmente, o dia da revelação havia chegado. Em uma de suas aparições mais emocionantes, Virgínia decidiu abrir o coração. Com os olhos marejados, respirou fundo e disse: "Existe algo que mudou a minha vida para sempre." A multidão prendeu a respiração. O momento que todos esperavam estava ali, prestes a acontecer diante de seus olhos. Virgínia, com a voz embargada, continuou: "Não é sobre fama, nem sobre dinheiro, nem sobre carreira. É algo muito maior do que tudo isso." Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Todos queriam ouvir cada palavra, cada detalhe, cada revelação. O segredo que eu carreguei todo esse tempo foi a chegada de alguém que transformou a minha existência, a maternidade. O público explodiu em aplausos e gritos. Muitos não conseguiram conter as lágrimas. Era a revelação que ninguém esperava, mas que fazia todo sentido. Virgínia sorriu entre lágrimas. O nascimento da minha filha foi o divisor de águas da minha vida. Nada nunca mais foi igual depois daquele momento. A emoção tomou conta. Para ela, falar sobre isso não era apenas uma confissão. Era compartilhar a maior bênção de sua vida. Eu pensei que estava preparada, mas a verdade é que ninguém está. Quando eu vi aquele rostinho pela primeira vez, eu entendi o verdadeiro significado de amor. As pessoas na plateia choravam junto. O clima era de comoção, de empatia, de inspiração. Tudo mudou.
minhas prioridades, meus sonhos, minha forma de enxergar o mundo. De repente, tudo fazia sentido. Virgínia não escondia as lágrimas. Era impossível falar da maternidade sem se emocionar profundamente. Esse foi o segredo que eu guardei por tanto tempo. E hoje, finalmente, eu quero compartilhar com todos vocês. O público aplaudia de pé, vibrando com cada palavra. Era como se todos estivessem vivendo aquele momento junto dela. A maternidade me fez mais forte. Me fez entender que eu posso cair, mas preciso levantar todos os dias, porque agora eu não vivo só por mim. O público gritava seu nome, como forma de apoio e carinho. A conexão era palpável, real, intensa. E eu sei que muitos aqui já passaram ou vão passar por isso um dia. É algo que muda tudo para sempre. A cada frase, o público ficava mais preso. Era impossível não se emocionar com aquele relato tão sincero. Eu quero que vocês levem essa mensagem para a vida. Não importa os desafios, sempre existe um motivo para seguir em frente. O meu motivo tem nome, rosto e é minha filha. O público vibrou novamente emocionado. Era a revelação que todos esperavam e ainda assim surpreendia pela intensidade. Virgínia sorriu e disse: "Vocês fazem parte dessa jornada e eu agradeço de coração por caminharem comigo em cada etapa." Nesse momento, ela olhou para a câmera e disse: "E você que está assistindo, já se inscreveu no canal? Se não, esse é o momento perfeito, porque muitas outras histórias emocionantes ainda estão por vir." O pedido de inscrição foi recebido como parte natural da emoção. O público entendeu que era um convite sincero, vindo do coração. A maternidade me ensinou que compartilhar é multiplicar. Então vamos multiplicar essa história juntos. O público gritava, aplaudia, chorava. Era uma cena inesquecível, que ficaria marcada na memória de todos. Virgínia finalizou: "Esse foi o segredo que mudou a minha vida para sempre, e eu espero que inspire você a nunca desistir dos seus sonhos." As luzes se acenderam, mas o impacto ficou no ar. Ninguém queria sair dali. Era como se a revelação tivesse unido a todos em uma só emoção. Nos comentários, milhares de fãs escreviam: "Chorei junto. Obrigado por compartilhar. Você é inspiração." A conexão estava mais forte do que nunca. E assim, Virgínia concluiu sua história com a frase que ecoaria por muito tempo: "O maior segredo da minha vida foi o maior presente que eu já recebi, a maternidade."